Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você leu direitinho, é isso mesmo, poemas Lovecraftianos. A gente estava discutindo aqui se no meio do caminho tinha um meteoro que caiu do céu, ou se você vai para Riek porque lá você é amigo do rei. Mas a verdade é que muita gente pediu para a gente fazer um episódio sobre alienígenas, e aí a gente conseguiu falar com um dos maiores especialistas em cultura alienígena que tem, mas não é exatamente os alienígenas bonzinhos que vocês estão pensando. E está entrando em financiamento coletivo uma obra fantástica, eu não vou dar spoiler ainda, a gente já vai falar sobre isso, e a gente convidou o organizador disso para bater um papo com a gente sobre Lovecrafts e poemas Lovecraftianos. Mas antes de apresentar nosso convidado de hoje, que já veio aqui, ele já é velho da casa, eu já conheço ele tipo uns 30 anos, desde que a gente era molequinho. Mas, do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Eu só quero saber se, lendo esses poemas, eu vou perder a sanidade, parar no hospício ou vai sair tudo de boas? Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konbanwa para quem está no Brasil, konnichiwa, vendo isso à tarde em outro horário. Bom, bastante ansioso, Lovecraft é uma coisa muito legal e vamos ver aí o que nos reserva esse novo financiamento. Diretamente do Conexão Pagã, André Saudações, seres humanos, um prazer enorme estar aqui. Se Lovecraft já é bom ao natura, imagina temperado com poema, vai ser um negócio muito legal de saber. E hoje o negócio era tão sombrio que a gente teve não um, mas dois dos fundadores do Morte Súbita participando, né? Então seja muito bem-vindo, Óbito. Opa, um prazer estar aqui e de poder estar assistindo aí a chance de levar Lovecraft para as crianças, para os adultos e para todo mundo que precisa dele na vida, né? E nosso alquimista de plantão, Tiago Tamosauskas. Boa noite, galera. É o que o Marcelo estava falando, né? Não são os alienígenas que a gente precisa, mas são os alienígenas que a gente merece, né? E quem está aqui para falar com a gente hoje é o Cid, o famoso Cid da Clepsydra, né? Editora Clepsydra, falei certo? Clepsydra, né? Clepsydra, isso aí mesmo. Mas antes de passar, eu vou ler rapidinho assim o currículo do Cid, para quem caiu de paraquedas aqui e não viu o primeiro episódio, e aí já passo a palavra para ele. Vamos voltar no tempo, lá para 1990 e poucos, Fernando Collor no Planalto, Spice Girls na TV, e o Cid estava lá começando seu trabalho com zines góticos do mundo underground. O primeiro foi o Aranhas do Aquário, de 1996, esse ano um ano muito bom, porque foi também o ano que começou a Morte Súbita, as estrelas estavam alinhadas. Depois ele editou dois sites que fizeram muito barulho na cena gótica, né, que é o Sepia Zine e o Carcasse, que também foi uma influência mútua, acho que para o Morte Súbita também. Então, aliás, eu tenho que aproveitar aqui e falar para todo mundo que é graças ao Cid que hoje eu sou escritor, porque o primeiro livro que eu tive alguma coisa escrito foi o Voivodê, de organização dele, de 2002, 2003, que tinha aqui uma pequena tradução sobre um documento do Conde Drácula, mas foi uma porta que se abriu para mim, então já fica aqui com muita gratidão a você, Cid. Em 2018, fundou a Coesão Independente, um coletivo que reúne mais de 100 editoras independentes, atua em editoras como a Scipione, Atual, Moderna, Saraiva, IPEB, Aymara e até a Oxford University Press, e está aqui hoje para falar com a gente, especialmente sobre o sebo e a editora Clepsydra. Seja bem-vindo, Cid. Poxa, eu que agradeço aí o convite, eu que agradeço aí a honra de estar aqui de novo com vocês, ainda mais, né, junto com tantos amigos de longa data, né? Afinal de contas, Marcelo já adiantou, né, que nós não somos tão, né, lolitos assim, né? Já conheço ele há 30 anos e, pô, Óbito, cara, sem palavras, assim, né, parceiraço, assim, tem aí projetos tanto também com ele, né? O Thiago também escreveu, né, no Voivode, fez a tradução daquele documento fantástico sobre o Vlad Drácula, né? Vlad III. E, poxa, para mim é um prazerzão, assim, falar sobre Lovecraft, para mim é uma grande oportunidade de mostrar, né, uma paixão antiga também, e é bacana porque é uma conversa que vem se estendendo aí há algum tempo, né? Eu já, inclusive, teve dias, mais de um dia, inclusive, eu acho que
umas 2 vezes eu já me encontrei com o Hobbit, uma vez num café, num France Café da vida, uma vez na minha casa, que a gente sentou para falar de Lovecraft, né? Uma vez no Nossa, Sebo também, né? foi E, noites longas de conversa sem fim. então. E é muito bacana essa troca, porque, poxa, se antes a gente recorria a essas bibliotecas vivas, né, que são os nossos amigos, hoje a gente está consolidando essa experiência de forma impressa para poder espalhar um pouco isso, né, e poder compartilhar essas descobertas, esses achados por meio dos livros, né? Então, o que a gente fazia antes com os nossos sites, né, Morte Súbita, Carcaça e tal, agora com a Clepsidra eu consigo consolidar de uma forma mais aprofundada, né, com os livros. Então, eu vejo isso como uma continuidade de todo aquele trabalho lá que a gente fazia lá atrás, né, de uma forma aí cada vez, né, espero cada vez mais, né, completa e mais profissional, né? Eu acho que a gente vai aprendendo, né? E é um prazerzaço mesmo. Já estive aqui no Mayhem, já falando sobre livros, falando sobre edição de clássicos, né? E agora, pô, poder pegar essa faceta aí do Lovecraft, para mim é espetacular, porque tem muita coisa a ser descoberta ainda, eu acho, sobre ele, né? Sim. Esse Deixa eu projeto, fazer ele tem... a primeira Vai, pergunta, só antes de falar do projeto, eu queria que você falasse um pouquinho da Clepsidra, porque tem muita gente que está chegando aqui por conta do Lovecraft, né? Mas tem que saber quem é a editora que está por trás desse projeto. Então, como é que ela começou e que livros que vocês já entregaram, né? Porque aqui você é chegado, mas eu falar que você é um puta editor, faz uns puta livros cheios de trabalho primoroso e tal, cara, eu sou suspeito. O Thiago é suspeito, o Hobbit é suspeito, né? Mas fala um pouquinho da história da Clepsidra primeiro, daí a gente vai para o assunto Lovecraft. Perfeito. Bom, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, né? Em 2001, eu comecei com uma encomenda, né, da Via Lettera, um projeto, que é o que virou Voivode, para fazer uma série de livros ligados aos temas que a gente trabalhava no nosso site, né? E aí a editora basicamente falou, olha, eu quero livros semestrais, cada um com um tema diferente, com o mesmo esquema que vocês fazem no site, na revista do site, né? E aí, basicamente, assim, o que a gente pensou? Falou, porra, vamos ver, então, qual é o principal tema do site. A gente nunca tinha feito esse levantamento, né? E acabou que a gente percebeu, né, sem ter planejado nada antes, que nas sessões de cinema, de música, de literatura, de história, o que mais a gente retomava era a ideia do vampiro nas artes, né? A gente falava muito de literatura gótica, muito de subcultura gótica, muito de cinema de horror. E aí a gente falou, poxa, mas se a gente tem, então, né, um número 1, por que não, né, dar vazão a esse que é o principal tema que está aparecendo aqui, meio sem querer, sem a gente ter premeditado isso, né? E a editora adorou a ideia, a gente foi fazendo o livro, só que ele cresceu demais, assim. Era uma encomenda para um livro de 150 páginas, aí ele virou um livro de quase 400 páginas no final, né? A gente lançou ele de forma independente, porque a gente, né, não queria deixar de fazer desse jeito mais ampliado e seria impossível cumprir os prazos que foram passados para a gente falou, não, vamos fazer do nosso jeito, só que aí a gente lança também por conta própria, né? E aí, com a Pandemonium, do Carlos Primati, a gente fez o Voivode, fez um livro de contos do Edgar Allan Poe, que acompanhava um DVD do Edgar Allan Poe, e a gente começou um planejamento editorial para mais ou menos 30 livros nos próximos anos, né? E a gente começou a fazer esses livros. Só que aí a editora acabou, né? E eu fiquei numa espécie de limbo, né, com aqueles projetos na gaveta durante 11 anos, né? Porque eu comecei a trabalhar em editoras grandes, e eram editoras de livros didáticos, né? Editoras que estavam voltadas para a educação e tal. E felizmente assim, eu fui progredindo na carreira, fui, né, ganhando promoções, né, e pegando cargos melhores, e eu não queria interromper esse processo, porque pelo menos financeiramente estava muito bom, né? E eu falei, olha, um dia eu faço a minha editora, né? Um dia eu vou, né, fazer algo para o meu, para minha realização pessoal, né? Só que eu achava importante ter ali uma experiência, né? Porque por mais orgulho que eu tenha do Voivode, por mais orgulho que eu tenha de tudo que a gente fez ali no começo dos anos 2000, eu sentia que havia partes do processo que eu não dominava, né? E aí, em 2015,
eu estava trabalhando na Oxford University Press, né, a editora da Universidade de Oxford, e a editora resolveu fechar o editorial quando percebeu que o Brasil estava meio que descambando, assim, politicamente. A gente sabe ali que foi a época do impeachment, foi a época de, né, muita descrença. Então, essa editora que veio para o Brasil crescer aqui com o editorial nacional, porque percebeu que estava havendo um fluxo grande de alunos do setor público para o privado, percebeu que, nesse momento, esse fluxo mudou de vetor. Então, você começa a perder alunos na rede particular para a rede pública, por um empobrecimento geral, assim, e eles falaram, não, então a gente não está vendo muita perspectiva para esse país, e fecharam o editorial. E aí eu falei, pô, agora é a hora, né? Agora tenho minha rescisão, tenho, né, condição de ficar alguns anos aí sem precisar trabalhar, só fazendo coisas, né, que eu curto mesmo. Falei, olha, vou fazer, né, a minha editora. Só que para isso, eu falei com um grande amigo meu, Morpheus, né, que pô, é um amigo de também 25 anos aí, ou mais, até 97 que eu conheci ele, por aí, uns 25, 26 anos. E a gente decidiu fazer um sebo, né? Porque a ideia era, se a gente faz o sebo, eu entro em contato com as editoras, eu tenho mais contato com o público, eu entendo melhor como funciona, né, o mercado no Brasil, desenvolvo um pouco de tino comercial, e aí depois, assim que eu sentir que está rolando, eu faço a editora, né? E foi isso, a gente criou a empresa já prevendo que ela seria uma editora também, e aí em novembro de 2016 a gente abriu a primeira loja, e em março de 2018, um ano e meio mais ou menos depois, a gente lançou o nosso primeiro livro, e desde então a gente já lançou 27 livros e 24 livretos, mais alguns e-books, né, mais alguns folhetos também, umas coisas mais simples assim, mas desde o começo focando literatura gótica, horror clássico e o aspecto mais sombrio, assim, mais dark do romantismo, né, e do decadentismo. Então, assim, é uma linha editorial bem coerente com a proposta, né? A gente não foge muito da proposta, e a gente vem lançando assim lacunas do mercado. Então, assim, poxa, o que existe né, de mais importante ali no gótico? Você tem a poesia, você tem o drama, você tem o conto, você tem a novela, você tem o romance, né? E você tem a teoria. E a gente já lançou, né, material de tudo isso, inclusive HQs, né? Então, assim, também pegando algo mais moderno, né, numa linguagem já mais século XX, século XXI. E aí, assim, a gente vem tentando cobrir um pouco as lacunas do nosso mercado para que o nosso catálogo seja uma espécie de contação de história. É como se você, lendo os nossos livros, fosse meio que fazendo um curso sobre o que é literatura gótica, porque todos os livros se conectam, todos os livros trazem paratextos para quem pesquisa, e eles estão sempre abrindo portas uns para os outros. Então, tem o Frankenstein, mas como surgiu o Frankenstein? Foi depois da leitura do Fantasmagoriana. A gente tem o Fantasmagoriana. O Fantasmagoriana também inspirou o Vampiro do Polidori. A gente tem o Vampiro do Polidori, mas também inspirou o Manfredo do Lord Byron. A gente tem o Manfredo do Lord Byron, né? E por aí vai. Então a gente vai, né, estendendo aí os nossos ramos, aí, os nossos tentáculos, para fazer uma coisa coesa, né? Para não ficar uma coisa aleatória, tipo livro gótico um atrás do outro sem conexão. Não, é uma coisa que vai organicamente se conectando e deixando as pessoas entenderem as relações que existem entre essa grande família que são esses autores. Então, a influência do gótico alemão, como que o gótico chega na Itália, aos pouquinhos a gente vai cobrindo tudo isso, né? E hoje a gente tem uma linha que são clássicos vampíricos, a gente tem uma linha que são romances góticos alemães, a gente tem contos de fantasmas, a gente tem muita raridade, muita coisa que nunca tinha sido lançada, a gente tem alguns dramas, o primeiro drama derivado do Frankenstein, o primeiro drama inglês sobre vampiros, o primeiro drama francês sobre vampiros, né? E aos pouquinhos a gente está, então, fazendo esse trabalho que eu espero, né, que sobreviva aí, né, essas turbulências econômicas pelas quais a gente tem ainda passado desde a pandemia, né? Não é fácil, né? Ainda mais, imagina, a gente estava com 3 lojas abertas e aí veio a pandemia, a gente teve que deixar elas alguns meses fechadas, pagando tudo, né? Funcionário, aluguel, e aí numa dessas você vê que, poxa, não tem editora que não se endivide, que não acabe tendo que fazer das tripas coração, né? Mas a gente está aí tentando se manter firme e forte, e agora com parcerias, né? A gente vai fazendo sempre coedições também para fortalecer
nosso trabalho também com outras editoras. E agora a gente está com essa campanha do Lovecraft em coedição com a Ex Machina, que foi uma editora que impressionou muito a gente antes de a gente abrir a nossa editora, porque foi uma editora parceira, né, que lançou um livro que é considerado o melhor livro sobre os contos do Lovecraft no Brasil. São todos os 61 contos dele, monoautorais, né, ou seja, que ele escreveu sem parceiros e sem esconder a autoria, né, ou seja, que ele não escreveu como ghostwriter, né? E aí, a partir dessa admiração por essa obra, começaram a surgir parcerias para a gente lançar outras obras do Lovecraft, que aí eu posso comentar um pouco melhor depois, conforme a gente avançar, né? Na verdade, esse financiamento já é uma segunda oportunidade que as pessoas têm de adquirir esses livros, né? Porque o primeiro foi aquele sucesso, mais de 300% de meta que vocês bateram. E esses livros que estavam no primeiro financiamento, eles estão no segundo também? Também. Eu vou até mostrar para vocês. É o seguinte, basicamente, esse livro que eu falei, né, que é considerado ainda, né, a melhor edição dos contos dele, estava no finalzinho já a tiragem. Então, a gente fez a parceria com a Ex Machina e esse livro se esgotou na nossa mão. A gente começou a promover, a gente fez vídeo e tal. É o Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico, né? E o que aconteceu? Esse livro aqui, ele começou a ficar escasso, começou a ficar caro, né? Então as pessoas começaram a cobrar muito caro nas cópias dele, e a gente falou, olha, é bom a gente reimprimir, né? Não é legal a gente ficar sem ele. E eu tinha uma obra que é essa daqui, que é A Totalidade pelo Horror, do Caio Bezarias, que é uma dissertação de mestrado que a Ana Blume lançou sobre o mito na obra do Howard Phillips Lovecraft, né? Então, assim, você fala, pô, como é que o Howard Phillips Lovecraft consegue articular, né, a estrutura mítica dentro da obra dele? E isso, para mim, foi uma leitura muito, assim, reveladora e que mudou muito minha visão sobre ele. E eu fiz a mesma coisa. Com o sebo, comecei a vender, peguei todo o resto do estoque da Ana Blume para nossa loja, a gente divulgava e vendia. E aí, um belo dia, eu estava numa feira que a gente fez, né, que é a Choque Literário, encontrei o Caio lá, ele foi lá comprar livros com a gente, e eu falei, e aí, cadê o seu, né? Eu preciso pegar mais. Ele falou, acabou, cara. Eu falei, pô, mas acabou o livro da Ex Machina, do Bruno, né? Acabou o seu, vamos fazer de novo, né? A gente precisa fazer isso de novo. E aí eu refiz o livro dele, numa segunda edição ampliada, ilustrada, com mais paratextos, e eu renomeei como Mitologia Lovecraftiana, A Totalidade pelo Horror. Então é um livro que veio bem maior, né? Mas é o ensaio dele, né? Só que com melhorias, né? Ampliações e atualizações. E aí a gente resolveu o seguinte, numa época em que você tem um monte de livro do Lovecraft sendo lançado, tudo quanto é editora, né? Com muita redundância, muito conto repetido, como que a gente edita Lovecraft hoje? A gente precisa fazer algo relevante, né? E o que falta? Então, assim, a gente pensou, falta uma curadoria que mostre quais são os livros que a pessoa, com a mínima quantidade possível de volumes, tenha uma visão o mais ampla e o mais profunda possível sobre a obra dele. Então, a gente pensou, olha, a pessoa precisa entender da prosa dele, a prosa de ficção, a pessoa precisa entender do aspecto crítico que está ligado à obra dele, tanto dos ensaios dele quanto dos ensaios a respeito dele, né? A pessoa precisa entender das cartas, o que ele é como missivista e o que ele é como poeta, né? Então a gente pensou, olha, esses são os 4 grandes aspectos. A biografia dele vai permear também tudo isso, mas assim, esses 4, né, são o cerne da produção dele, a gente pensou. Então a gente criou a ideia de uma campanha que a gente chamou de Biblioteca Lovecraftiana Fundamental. Por quê? Com algumas edições dessa campanha, a gente conseguiria apresentar pelo menos um livro de cada um desses pilares para que as pessoas tivessem ali, né, com um aval editorial de, tipo, olha, a gente trabalha com isso, a gente considera que essas são as obras mais importantes. Mas não é assim, a gente, de uma forma arrogante, falando, os nossos livros são os melhores. A gente escolheu, né, o principal ensaio brasileiro sobre Lovecraft, né, que marcou a época ali, quando surgiu, numa época em que não havia, né, textos ainda
desse porte, que é o livro do Caio Bezarias. A gente pegou esse livro da Ex Machina, é uma seleção do Joshi, né, do S.T. Joshi. Eu lancei depois uma outra obra que é de poesia também, que é uma edição dos Fungos de Yugas, né, que é um ciclo de sonetos de horror cósmico que ele escreveu. E não é só os sonetos, porque se vocês forem ver, esse livro tem mais de 400 páginas, né? E são 36 sonetos. Então, assim, como é que de 36 páginas você vai para 400? Por quê? A gente pegou a edição anotada, comentada e ilustrada da Hippocampus Press. Então, assim, a gente foi atrás dos especialistas. David E. Schultz, que é um grande estudioso da poesia do Lovecraft e das cartas do Lovecraft. O Jason C. Eckhart, que é um grande ilustrador associado ao Lovecraft, com tradução do Douglas Cordari, que faz sonetos, é um grande especialista em sonetos, né? Então, a gente pensou, se a gente pegar os caras que entendem melhor, né, da obra dele, a gente consegue criar uma curadoria com credibilidade, com seriedade, né? Então, agora a gente está reprisando, né, essa estratégia, porque os livros se esgotaram. A gente fez uma tiragem enorme e vendeu tudo muito rápido. Então, assim, no mesmo mês, praticamente, acabou o Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico, segunda edição, da Ex Machina, e o nosso Mitologia Lovecraftiana. E a gente falou, vamos fazer de novo. Só que agora, além de ter os Fungos de Yugas, a gente tem um segundo passo, né, da proposta, que é trazer uma antologia do Josh, que ele chama de To a Dreamer, The Best Poems. Então, assim, o Josh escolheu aqueles que ele considera os melhores poemas do Lovecraft. Não sou eu que estou falando que são os melhores, não é o Bruno Costa que está falando que são os melhores, é o Josh, e a gente está referendando a seleção do Josh, né, e traduzindo e lançando nessa campanha. Então, agora, a pessoa tem acesso à reimpressão do Contos Reunidos, à reimpressão do Mitologia Lovecraftiana, as últimas cópias da primeira edição do Fungos de Yugas e esse outro livro que nós estamos rebatizando de Poemas de Horror Cósmico, né? Porque To a Dreamer, né, para quem conhece Lovecraft faz sentido, para quem não conhece a poesia dele não faz muito sentido, né? Então, assim, é um poema importante, tal, mas a gente resolveu, em vez de usar os melhores poemas, que poderia soar um pouco, né, autocondescendente, um autoelogioso demais, a gente foi um pouco mais careta, um pouco mais sóbrios aí, né, para poder vender esse peixe. E é isso que a gente está fazendo agora, né? Então, a gente fez a prosa, fez, né, a parte crítica, agora a gente está avançando para a poesia. Depois vai faltar cartas, né? Que é um próximo passo importante. Quem já leu as cartas dele sabe que se você não precisa nem procurar muito, mas você acha ouro ali, né? Verdade. Né, se você for ver a literatura escrita dele é uma gota no oceano da produção dele, que era todas as cartas que ele trocava com o pessoal, né? Tinham inclusive cartas dele contando sonhos que depois que você lê a história, você fala, caramba, ó da onde vem tudo. Exatamente. Ele tem inclusive um livro que ele chama de The Commonplace Book, que é onde ele anotava os pesadelos dele, né? E isso inclusive agora tá disponível. Tem o David Schultz fez, né, uma compilação com esse material agora. É um negócio fantástico. E você vê, assim, tem pesadelos que ele teve quando era criança, que viraram poemas ou que viraram passagens importantes, né, do ciclo de sonhos dele, por exemplo. É uma história aí que quanto mais a gente investiga, melhor vai ficando, né? E como é que foi o processo de escolha do tradutor disso daí? Porque traduzir Lovecraft não é fácil, traduzir poema não é fácil. Agora, traduzir poema do Lovecraft se deve ter procurado bastante. Então, para mim, na verdade, não foi tão difícil assim, né? Porque quando a gente começou, né, o trabalho com a poesia do Lovecraft, a gente já tinha algumas coisas em mente. Então, a gente não foi ali a primeira galera a fazer essa busca, né? Eu vou até pegar aqui para mostrar um pouquinho para vocês um pouquinho do que veio antes, né? Mas, ó, aqui, por exemplo, eu tenho 2 livros da editora Nefelibata que já trazem poemas do Lovecraft. Então, aqui é o Desespero, né, que é do Sultana. E esse aqui
Os Fungos de Yuga, de uma tradução portuguesa, né, do Nicolau Saião. Essa portuguesa, ela é bem livre. Então, assim, ela não tem métrica, não tem rima, ela é muito semântica. Então, assim, ela está se preocupando em passar para o leitor o que está sendo dito ali, né? Então, assim, a gente queria uma coisa diferente, né? Então, o próprio Bruno colocou um encarte de poemas aqui no Pontos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico, né? No livro também da Clock Tower, que é o Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft, você tem também uma parte ali com poemas selecionados. E a gente falou, olha, já existe então uma oferta da poesia dele, né? Mas assim, o que falta, né? No meu caso, eu falei, ó, tem uma coisa que eu acho importante, né? Que é o que eu fiz no Fungos de Yuga. Como já existia, né? Inclusive na internet, a gente fala, olha, se você quiser só ler os poemas, pega na internet, tem lá tudo traduzido, entendeu? Só que é essa tradução bastante livre e tal. Eu falei, eu quero uma tradução que pegue um soneto e traduza como soneto. Então, assim, eu tenho que ter um sonetista. E aí, quem que eu conhecia como sonetista? O Douglas Cordari. O Douglas Cordari, que tem um canal chamado Poesia de Segunda, que é muito, muito parceiro nosso, assim, ele segue muito a editora, está sempre lendo os nossos lançamentos, comentando. Ele já fez traduções para a gente do Presunção, por exemplo, que é o primeiro drama inspirado no Frankenstein. Todos os poemas lá foi ele que traduziu, a gente já tinha, então, plena consciência da capacidade dele. E ele fez isso, ele fez uma tradução dos 36 sonetos como 36 sonetos, metrificados, rimados, né? E eu, como já tinha uma experiência maior com o autor, né, que para ele ainda era meio novidade, quando ele começou, eu fiz um trabalho com ele, assim, de pegar e falar, olha, essa palavra aqui é muito importante. Então, assim, quando ele vai falar aqui de Shoggoths, você não pode, sabe, modificar isso. Quando ele fala de Night Gaunts, ele está falando de uma criatura, de um pesadelo dele, que ele, né, teve depois de ler a Divina Comédia, com as ilustrações do Gustave Doré. Eu dava um contexto para ele, né? Falava, olha, se aparecer aqui, então, Azathoth, por exemplo, Nyarlathotep, o que é cada coisa, né? Para ele poder saber que na perda que você tem da tradução do inglês para o português, algumas coisas precisavam ser mantidas, né? Porque Lovecraft, assim como Poe, assim como outros poetas ingleses, Lord Byron, por exemplo, é um cara que vai usar muito o recurso do monossílabo na poesia. Então você tem versos que são 10 palavras, né? Em português tem em média 3 sílabas aí, né, por palavra, 2 sílabas e meia, tal. Então assim, como é que você traduz um verso em que cada palavra é uma sílaba, né? Você perde alguma coisa, né? Então a gente teve que fazer, né, esse trabalho acompanhando, e eu falei, cara, o único cara que eu conheço para fazer isso como sonetista é o Douglas. Então foi muito fácil, na verdade, escolher o Douglas, né? Aí o que a gente falou? Falou, só que quando a gente for pegar o To a Dreamer, o Best Poems, a gente vai ter uma oferta muito mais diversa e muito mais heterodoxa, né? Então, heterogênea também, né? Então você vai ter poemas de ocasião, poemas em homenagem a outros autores, sonetos também, você vai ter poemas narrativos, odes, né? Lendas em formato de rimance, né? Então a gente falou, olha, vamos pegar um cara que não necessariamente seja um sonetista, mas que vá trazer uma linguagem assim mais de introdução a esse universo, né? Aí a gente escolheu o Alexandre Barbosa de Souza, né? Então assim, no caso do Alexandre, a gente escolheu ele pelo fato de ele ser um poeta também muito experiente, que tem uma facilidade, né, com diferentes formatos. Ele não é um cara super, hiper especializado em limerick ou, sabe, terça rima ou algum outro formato assim, sabe? Então ele foi o cara que topou fazer, né, essa tradução bastante desafiadora, que pô, você tem ali um poema de humor, um poema de horror sobre lobisomens, tal, depois um poema que é uma brincadeira com um amigo, depois um poema ali, sabe, fazendo, né, uma brincadeira ali com uma
região da cidade que ele achava curiosa, mas o grosso ali são poemas de fantasia e horror, né? Então a gente queria dar uma ideia da diversidade da produção poética dele, mas também, de alguma forma, privilegiando aqueles que a gente sabe que é o que a galera associa a ele. Então, assim, Lovecraft escreveu poemas satíricos, humorísticos? Sim, é importante conhecer. Numa antologia que pretende mostrar a produção poética dele? Sim, mas não vai ser o grosso, né? O grosso vai ser realmente aquilo que você imagina que seja, né, o Lovecraft como poeta mesmo. Então, foi mais ou Essa era uma menos pergunta assim, que eu queria te nessa fazer lógica. mesmo. Como é que funciona, se é que funciona bem, a relação entre a poesia e a prosa do Lovecraft? Eles conversam entre si? A poesia enriquece o mito? Olha, existe uma visão que é um pouco predominante entre os críticos. Eu não vou dizer que necessariamente seja uma visão correta e indiscutível, mas assim, muitos críticos tratam a poesia dele como uma espécie de antessala da prosa, como se a forma como ele plasmava o núcleo do que ele iria transformar depois em algumas das suas narrativas, ele inicialmente criasse como versos, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês pensam nos trechos do Necronomicon que aparecem na obra dele em prosa, né? It's not dead which may eternal lie, by strange eons, even death may die. Isso é poesia. Isso é um exemplo do que ele faz como poeta, né? Então, essa sonoridade, esse estranhamento, essa sintaxe, que parece uma coisa meio incompleta, meio antigramatical, essa espécie de tom profético e ao mesmo tempo sagrado e ao mesmo tempo uma coisa meio blasfema e ao mesmo tempo uma coisa meio absurda, isso é o cerne da poesia dele. Eu diria que assim, esse trechinho que ele sempre destaca do Necronômico é uma amostra do que é a poesia dele, né? E ele tem na poesia, então, segundo alguns críticos, um espaço de criação, de incubação de ideias que estão ali meio que em estado, não vou dizer bruto, porque isso vai parecer uma coisa que necessariamente precisa ser lapidada, mas assim, elas estão num estágio em que elas não precisam de alguns elementos que só, né, o ofício da prosa vai desenvolver. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina você ter uma cena em que uma pessoa chega diante de uma casa e ela está se sentindo incomodada de estar ali, ela está se sentindo incomodada, né, com uma certa atmosfera inóspita do lugar, e ela vê numa janela uma criatura se mexendo e ela percebe que é uma forma humana, mas ela tem um vislumbre de que a cabeça daquela criatura não é uma cabeça humana, né? E aquilo vai dar um grito, ou vai dar um uivo, ou um urro. Pensa isso numa narrativa, numa sequência narrativa. Seja um conto, uma novela, uma noveleta, um romance. Isso é uma cena. Você precisa ter um começo antes disso. Você precisa ter um desenvolvimento depois disso. O que aconteceu antes para a pessoa chegar lá? Ela viu isso. O que acontece depois? Mas se você faz isso num soneto, esse é o soneto, né? Se você cria com uma linguagem poética a atmosfera que vai fazer com que você tenha frases que são fortes, que vai te falar, olha, e não havia um rosto onde um rosto humano deveria estar. Alguma coisa assim que tenha um choque, aquilo se basta por si só. Então, na poesia, ele não tem a obrigação de cumprir o ritual da sequência narrativa, de começo, conflito, desenvolvimento, peripécia, clímax, desfecho, resolução do conflito, sabe? Então, é como se fosse algo libertador para ele poder fazer na poesia coisas que na prosa ele precisaria amarrar demais com muitas outras coisas. Essa é a visão que a maioria dos críticos tem. Eu já ouvi o Caio Bezarias falar, né, meio contra isso, assim, e eu tenho também essa impressão. Eu acho que não é que ele esteja fazendo um esboço do que ele quer depois desenvolver na prosa.
não é que ele esteja fazendo uma espécie de primeira versão de de um rascunho do que ele vai aprofundar. Aquilo tem uma forma que por si só ele domina muito bem e que se basta. Então, assim, nos fungos de Yugas, por exemplo, ele vai criar uma estrutura em que os 2 últimos versos são uma porrada. Assim. Então, mais ou menos como esse trechinho do Necronomicon, você vai tendo um desenvolvimento e no final vem uma porrada, uma coisa que desconcerta. E isso é uma fórmula que ele usa muito, né? Então, basicamente, assim, é um outro formato. É o Lovecraft fazendo uma outra arte que muita gente não sabe que ele dominava, mas por muito tempo ele se via mais como poeta do que como prosador de ficção. Então, acho que é interessante a gente ver por onde ele caminha, né? Mas existe sim um diálogo, inclusive muita coisa da prosa aparece na poesia e vice-versa. Por exemplo, ele tem uma espécie de monolito que aparece, que você pode relacionar com o monolito do Dagon, aparece Azathoth, aparece Nyarlathotep, aparece, enfim, muita coisa ali, Shoggoths, por exemplo, né? Então dá para fazer um vínculo sim. E quem é o mestre disso é o David E. Schultz, né, que fez a edição comentada dos Fungos de Yugas, que ele pega nos poemas, tem uma parte, acho que são umas 90 páginas de introdução, né, em que ele faz um raio-x de toda a gênese, né, da obra, e para cada poema ele tem, às vezes, 2, 3 páginas para pegar as referências. Então ele fala, olha, essa palavra aparece num conto tal, significa tal coisa, essa cidade aparece no mundo dos sonhos, nas Dreamlands, no conto tal. Ele amarra tudo, então é bem interessante. Ouvindo você falar, parece que cai como uma luva a linguagem poética para o Lovecraft, justamente porque ele trabalha naquela questão mais do efeito psicológico, do efeito emocional, do que de realmente descrever alguma coisa. Eu acho que aí, pelo que você falou, fiquei com muita vontade. Vou até colocar aí, de repente, uma curiosidade, uma impressão que eu tenho do Lovecraft, quando você começa a ler as cartas e tudo dele, ele tinha uma coisa muito forte, não vamos dizer só com a literatura, ele tinha uma coisa estética, ele tinha um senso estético, ele prezava por essa estética, e muitas vezes dá a impressão que ele pega ela justamente na poesia. É curioso que, vamos dizer, a iniciação do Lovecraft pública foi uma época uma das primeiras reclusões dele, que ele estava como eremita, ele lia muita revista, livros, publicações independentes, publicaram uma história que todo mundo adorou e ele achou meio babaca, e ele escreveu para a revista, para o editorial, uma crítica tirando um sarro do escritor em forma de poesia. E o pessoal que tinha gostado da história começou a responder para ele, virou uma briga, o que seria hoje um grupo de WhatsApp, mas era tudo publicado nas revistas e publicações, e ele só respondia com poesia, cada vez mais satirizando o cara e os fãs da história dele. E foi uma das primeiras vezes assim que ele começou a se tornar público. Ainda não estourou, não virou o Lovecraft que era, mas muita gente olhou para ele e falou: esse cara tem uma coisa nele que é diferente do resto das pessoas, e foi justo pela poesia. Eu lembrei agora do Lavey distribuindo panfleto contra a Church of Satan. Exato. Esse marketing que, funciona, né? Então, tem uma coisa nisso que o Albert estava falando que eu acho muito interessante, que é a seguinte, ele tem uma relação muito de um cara que quer levar a poesia para onde a poesia não está, né? Então, assim, ele responder, né, essas polêmicas com versos, para mim tem um paralelo numa coisa que ele faz, que é uma atitude dele de querer trazer a poesia para âmbitos em que a prosa dominava, né? E ele, por exemplo, ele era muito amigo do Clark Ashton Smith e do Donald Van Dry, né? São 2 autores de poesia ali da década de 1920, 1930, que fizeram com que ele visse que a poesia que ele fazia antes era uma poesia antiquada, né? Então, assim como
lendo os autores do Weird, ele percebeu que a prosa dele poderia seguir caminhos de um horror mais modernizado. Quando ele lê esses caras, né, ele lê, por exemplo, os Sonetos da Meia-Noite, do Donald Van Dry, e lê também várias antologias do Clark Ashton Smith, ele vai parar e vai falar, por exemplo, para os editores da Weird Tales, que eles tinham que publicar aquilo sim. E falava, cara, vocês têm um estatuto da revista que só permite a publicação de prosa, de ficção, etc., né, nessa parte da literatura, mas assim, o Donald está fazendo poesia weird, o Clark Ashton Smith está fazendo poesia weird. É um absurdo vocês da Weird Tales não lançarem isso. Então, ele foi o lobista que abriu espaço não só para ele mesmo, com os fungos de Yugas, que saíram em várias publicações periódicas, inclusive a Weird Tales, mas também foi o cara que abriu espaço para esses outros poetas. E o que ele via nesses outros poetas? Né? O Smith, por exemplo, dominava essa fantasia mais modernizada, que não era essa fantasia do maravilhoso tradicional da tradição oral, de contos de fadas, uma coisa de cautionary tale, moralista, tal. Era aquela dark fantasy, né? Então, era uma espécie de fantasia que tinha a arte pela arte, que tinha um intuito estético bem mais preemente ali do que o intuito moralizante, né? E edificante, etc. Então, assim, ele vai fazer vários poemas em homenagem ao Smith, por exemplo, e vai meio que começar a querer copiar também o estilo dele. Tanto que ele faz a mesma coisa com o Van Dry, por exemplo, que faz os Sonetos da Meia-Noite, foi logo depois que ele teve a ideia de fazer os Sonetos dos Fungos de Yugas, né? Então, assim, ele vê uma coisa que moderniza o horror e ele quer fazer parte disso. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o horror sobrenatural na literatura, quando ele vai listando esse novo cânone que está mais adequado à ideia da literatura weird e menos ao que antes as pessoas tinham como a literatura gótica se transformando em literatura de terror, quando ele vem com essa visão, tipo, não, o weird engloba também essas novas mesclas de fantasia com ficção científica e horror, etc., ele vai pegar cada autor e vai apontar alguns pontos fortes, que é justamente o que ele fazia. Então, meio que ele pega M.R. James, Sheridan Le Fanu, pega Machen, pega Dunsany, pega Blackwood, pega, né, os autores que estão ali despontando, ele vai falar, esse aqui é interessante porque ele traz antiquaristas, cultos para fazer histórias de fantasmas, né, o James. O Machen vai trabalhar deuses antigos, atmosferas sufocantes da natureza, isso é legal, né? O Blackwood tem o John Silence, tem esse investigador paranormal, e aí ele vai lá e faz, né, o Randolph Carter. Então, assim, ele está olhando para essas pessoas como pessoas que levam o horror para um lugar do qual ele não pode voltar atrás. E na poesia é a mesma coisa. Então, ele está sempre querendo dialogar de igual para igual com os mestres do tempo dele. Ele não era considerado o melhor do tempo dele. Ele era mais um ali entre esses mestres. Mas ele, acho que, sobrevive de uma forma tão persistente porque tudo aquilo que todos os outros fizeram de melhor, ele pelo menos tentou fazer, né? Então, a construção de universos, né, fechados em si, com sua cosmologia própria, que o Dunsany fazia, ele fez, né? Essa coisa do ancestral, sufocante, perigoso, né? Uma coisa do horror cósmico, do Machen, ele fez, né? Essa maestria de trazer personagens eruditas e pessoas cultas, os geólogos e não sei o quê, cientistas, para poder dar uma verossimilhança para as histórias, como o M.R. James fazia, ele fez, e por aí vai. E na poesia a mesma coisa. Então ele está buscando o que pode ser considerado poesia de horror no seu tempo, e ele vai emular isso, ele vai pegar os melhores e vai tentar fazer do jeito dele, né? E é incrível o resultado, assim, né? Porque, assim, não é só poesia narrativa de horror, né? Quando a gente fala da poesia de horror cósmico dele, não é que ele está contando histórias por meio de versos. Ele tem esses momentos em que ele tem uma coisa mais narrativa, mas ele tem lírica também, né? Então, tem poemas dele, por exemplo, tem poemas sobre expectativa, poemas sobre continuismo, sobre nostalgia, sobre alienação. E você entende muito
né, da estética dele, vendo como que ele vê essas coisas, o poder das coisas que se mantêm no tempo, avançando pelas décadas, rasgando a entropia. Então, falando, olha, você pega uma ruína, como que ela avança no tempo, desafiando os séculos, né? Como que aquilo deixava ele fascinado. E onde você vai encontrar ele falando melhor sobre isso? Nas cartas e nos poemas, né? Ele falando da expectativa, né? Como que a pessoa muitas vezes tem uma vida interior cheia de fantasia e a realidade é um descompasso. Isso explica muito, né, a relação que ele tem com o meio dele. É um cara que queria estar ali no século XVIII, no Império Britânico, né, cheio de gente WASP em volta, e de repente ele está numa Nova York metropolitana, cosmopolita, empobrecida, né, caótica, e o mundo diz para ele que ele não é aquilo que ele acredita ser. Ele é um cara de uma família que ficou pobre depois que o pai dele morreu, né? Ele se sente aristocrata, mas ele vive como um pobretão, né? Vendendo poema para jornal para ganhar um trocado, né? Ele se acha um WASP, né? Embora seja ateu, mas um WASP clássico ali, e ele está entre pessoas que mostram para ele que ele não está na corte ali britânica o tempo todo, né? Então, esse descompasso cria uma espécie de nojo, de uma aversão à realidade, né? Que para ele é um pouco a fonte desse horror que ele vai buscar, né? Então, tem muito disso nos poemas. Ele mostrando coisas que parecem banais. Por exemplo, ele descrevendo, às vezes, uma escadaria que ele acessou em sonho. Uma escada, ele vai descrevendo uma escada impossível, assim, e é uma coisa que ele está ali criando, plasmando no único lugar em que isso é possível, que é na fantasia, na literatura, né? E é muito louco, assim, porque você vê o tempo todo, né, esse impacto, né, do sonho, da imaginação, né, como uma fonte do sublime, como uma fonte dessa estupefação, né, diante daquilo que é simbolicamente possível nessa forma de ver o mundo, né? Então, assim, é ele tentando construir um mundo que não existe. Isso é muito louco, porque na prosa a gente sabe como ele faz, né? Então, no mundo dos sonhos, nos mitos de Cthulhu, né? Mas na poesia é algo que, às vezes, dialoga com coisas que a gente não espera. Pô, eu nunca imaginei que eu fosse ler o Lovecraft fazendo um poema sobre como ele se sentia deslocado do mundo, né, alienado, ou, sabe, uma coisa assim. Às vezes ele escreve de um jeito que parece que ele está retomando traumas infantis ali, sabe, literalmente, assim, né? É bem surpreendente às vezes. Muito bom. Inclusive, tem uma coisa muito bacana que a gente vê, que é só para concluir, um exemplo desse que eu falei da infância. Algumas dessas construções que ele vai criar, ele mesmo fala, olha, eu criança andando numa ponte de metal, me sentia, tipo, diante de uma coisa faraônica. Aí ele vai lá e escreve, por exemplo, sobre os ângulos ciclópicos não cartesianos de Rillier e tal. E ele fala, eu estou tentando fazer com que um adulto leitor tenha a mesma sensação que eu, criança, tive vendo uma ponte de metal ali numa cidade grande, sabe? Então é muito louco, assim, como você vê essa cognição dele funcionando, assim, na poesia também. Cid, você está descrevendo todo um cenário, eu até estava brincando que não dá, eu baixei a mãozinha umas 2 vezes porque ia ser muita sacanagem interromper essa linha de raciocínio que você estava fazendo, que é fantástica. Mas na descrição, quando você Pode fala de... Senão eu entro em transe, gente. Eu entro em transe e vou falando. Posso ficar 5 horas falando. Quando você descreve a prosa e a poesia, né, e teve um momento que você falou da forma que a gente identifica muito bem Lovecraft quando ele escreve em prosa. É muito peculiar, ele tem uma descrição, uma estética que é fantástica. Só que quando ele vai para a poesia, pelo que eu nunca li poesia dele, mas a poesia ela tem uma estrutura que ela te dá uma moldura quase onírica, ela te dá uma moldura já emocional quase pronta
onde você não precisa daquela prévia que você falou quando você descreveu, né, de ver a criatura com a cabeça que não é humana. Você não precisa de uma prequela ali da história para se emocionar. E na poesia aquilo já vem meio que empacotado. Então você já tem, às vezes, o horror na própria rima, na própria cadência da escrita. O que te adianta muito o texto, a criação, na hora da criação em si, né? Você vê que ele faz uso dessa ferramenta para pular algumas etapas e, de repente, não fazer a volta que ele faz quando ele escreve em prosa, e que isso dá margem para ele, de repente, ir para temas ou para profundidades ou para conteúdos diferentes do que ele faz na prosa. Você consegue notar essa diferença entre a prosa e a poesia em relação principalmente ao tema, onde ele consegue falar muito mais de forma emocional e conduzir a mente da pessoa para a emoção exata que ele quer, e não pela linha descritiva, que ela é muito mais lógica? Eu vejo, especialmente quando a gente faz paralelos de contos com poemas, né? Vou dar um exemplo. Imagina um conto como a música de Eric Zann, né? Acredito que para a maior parte de vocês esteja aí pelo menos num top 5 aí, é uma obra-prima dele, né? E, pô, ele faz em poucas páginas ali um convite para uma amostra de uma espécie de cosmicidade ali, usando os termos que ele curtia usar, né? Que é essa atmosfera, né? do inefável, né? Assim, daquilo que é incognoscível, né? Então, assim, você tem uma janela. O que é visto por aquela janela, né? E o que é transformado em arte, transformado em música, né? A gente nunca vai ouvir aquela música. A gente pode só tentar imaginar, chegar próximo daquilo, né? E esse tipo de coisa na poesia ele faz de uma forma muito sugestiva. Então, por exemplo, tem uma ideia que é assim, tem um soneto em que ele está falando de uma janela que é encontrada e a janela está bloqueada. E aí as pessoas resolvem abrir a janela, né? Vamos quebrar esses tijolos. E acaba assim, as pessoas, sabe, percebendo que os ares que estão entrando pela janela não são bem-vindos e começam a fechar rapidinho de novo a janela e acabou, entendeu? Então, assim, é uma coisa, é um ponto, assim, a pessoa achou uma janela, resolveu abrir a janela, viu que não estava dando certo e fechou. Por que que fechou? O que que ela viu? Né? Qual é a experiência objetiva que se passa ali? Isso tudo está na sugestão, né? Com o Eric Zann, isso é magistralmente feito porque você está ouvindo pessoas que são vizinhos, que estão, né, tendo um contato indireto com aquilo tudo. Você não tem um narrador câmera que está lá do lado falando. Aí ele abriu a janela, escancarou a janela, fez um ranger de treliças, aí lá uma luz azulada, esverdeada, começou. Não, você não sabe exatamente, né, o que é aquilo. E isso entra dentro da questão estética, né, no terreno do sublime, né? Então, assim, o sublime, se você for ver nos tratados estéticos de filosofia, ele tem algumas características, por exemplo, a obscuridade. Então, você não ser capaz de delinear onde a coisa começa e onde ela termina é fonte do sublime, né? Então, assim, a magnitude, né? A coisa ser maior do que você é capaz de mensurar. Então, a pata do monstro que aparece para o Gene quando ele está aprisionado com os faróis, você só vê a pata. Você só pode imaginar o resto. Se a pata é daquele jeito, imagina o resto, né? Então, assim, na poesia ele vai fazer isso muito bem. Por exemplo, os caras estão cavando um poço. E aí o pai enlouquece. E o filho fala, vou terminar esse poço. E aí ninguém mais encontra. O cara some. E quando vão ver o que está acontecendo, o poço está bloqueado. Eles resolvem, né, abrir o poço. Mas aí falam, não, deixa para lá, melhor não, entendeu? Então, assim, são coisas que estão muito em diálogo, mas cada uma, né, dentro da sua peculiaridade, né? Mas o Lovecraft ele tem uma coisa que, assim, ele está muito ligado na questão estética, está muito ligado
na história da literatura de horror. Então, quando ele escreve o horror sobrenatural na literatura, ele está parafraseando a Birkhead, que veio alguns anos antes, e escreveu The Tale of Terror, né? Então, ele está ali tentando dar um passo além. E ele está dialogando com as teorias do sublime do século XVIII. Por exemplo, o Edmund Burke tem um tratado que é um tratado sobre a origem das nossas ideias acerca do sublime e do belo, em que ele fala que o terror é fonte do sublime e que o terror é a emoção mais forte que o ser humano pode sentir. Vem o Lovecraft e começa o ensaio falando o terror é a emoção mais antiga e mais forte do ser humano, e o medo mais forte é o medo do desconhecido. Então ele começa a empurrar essa teoria estética um passo além. Então ele começa a falar, olha, você tem o horror, você tem o terror, mas existe uma forma de terror que é o horror sobrenatural, que ele vai chamar de horror cósmico, para poder fugir um pouco daqueles modelos mais desgastados, que é puramente ligada a essa estética do sublime. E ele vai reconstruir com as palavras dele, né, todos os passos que os filósofos fizeram no século XVIII, só que tentando modernizar aquilo, né, trazendo temas que não eram tão facilmente desgastáveis. Porque, por exemplo, você falar de fantasma, você falar de vampiro, você falar de lobisomem, chega uma hora em que aquilo já não é mais um desconhecido. Aquilo é uma tradição do sobrenatural, do imaginário de horror. Você está fazendo uma homenagem a algo já conhecido, né? Então, quando ele vai falar, por exemplo, do Salgueiros, do Blackwood, ele está falando justamente da capacidade de criar algo atmosfericamente tão perturbador quanto a primeira vez que alguém leu sobre o lobisomem, a primeira vez que alguém leu sobre o vampiro, a primeira vez que alguém imaginou ser assombrado por um fantasma, né? Mas precisa ser algo novo, precisa ser aí uma raça de Ith, precisa ser um Great Old One, precisa ser um Shub-Niggurath, precisa ser alguma coisa muito bizarra para poder causar o mesmo efeito nas mentes já tão saturadas do feijão com arroz, do terror, entendeu? Então, assim, é isso. Eu acho que ele consegue articular muito bem nessas duas coisas. Assim. Deixa eu perguntar, então, a próxima pergunta mais prática. O Rodrigo está jogando dinheiro na tela, mas não está acontecendo nada. Então, como é que a gente faz para apoiar esse projeto? Esse projeto, ele está na metade, não chegou na metade ainda, na verdade, da arrecadação. A gente está com uns 30 dias ainda que as pessoas podem apoiar. E é um projeto que está oferecendo esse livro novo, né, que se chama Poemas de Horror Cósmico, que é uma seleção do S.T. Joshi, que é considerado o maior especialista em Lovecraft do mundo, né, com uma introdução do Joshi, no final notas para cada poema, né? São mais ou menos uns 70 poemas, que com as metas estendidas podem chegar até 96, né? Ou 95, não lembro, 96. Então, assim, se a gente for batendo metas, a gente vai incluindo novos grupos de poesia. Então, assim, poemas ocasionais, poemas para os poetas amadores, por aí vai. E aí, para quem não conhece ainda o financiamento coletivo, eu imagino que aqui todo mundo deve conhecer, porque é Mayhem, né? Então, assim, mas se tiver alguém aqui, né, que não sabe direito como funciona o pontual, você vai escolher lá uma recompensa que pode ser só o livro novo, pode ser o livro novo e qualquer combinação com esses três outros que a gente tem, Nós e a Ex Machina, né? Então, é o Contos Reunidos, né? O Fungos de Yuggoth e o Mitologia Lovecraftiana. A ideia é que essa campanha traga dinheiro para que a gente possa reimprimir esses dois livros que a gente fez na primeira vez, na primeira Biblioteca Lovecraftiana Fundamental, que é o Contos Reunidos e o Mitologia Lovecraftiana, e a gente está esgotando a primeira tiragem do Fungos de Yuggoth. Então a gente colocou 60 cópias lá, a gente vai ter só mais umas 20 na loja para acabar mesmo, assim. Então a gente está querendo oferecer para as pessoas que realmente se interessem pelo cara, para não cair na mão de paraquedista, assim, porque a gente sabe que depois que acaba, vai, né, rola uma choradeira, o pessoal não sabe nunca quando que vai voltar, então aproveitem. Basicamente, você escolhe, então, uma recompensa e depois de alguns meses você recebe em casa um pacote com o material que você selecionou e que você comprou com desconto. Então, vocês podem ir lá no Catarse, né, que é catarse.me/Lovecraftiana2.
2, porque a gente já fez a Lovecraftiana 1, que era essa primeira oferta dos 2 livros que se esgotaram, né? E, assim, é uma campanha que já está aí, deve estar já com quase 70% da meta, então é bem garantido, assim, não tem risco de não rolar. E a gente está buscando depois, assim, metas que podem aprimorar os livros. Então, assim, quanto mais apoiadores a gente tiver, melhor os livros vão ficar, né? Seja em acabamento, seja em conteúdo, é assim que funciona, né? E se vocês quiserem conhecer os nossos livros, né, a gente tem nosso site, que é seboclepsidra.com.br. A gente tem, como eu falei, 27 livros, né, agora, e uns 4 ou 5 estão esgotados, mas os outros estão disponíveis, né? E aos poucos a gente tenta fazer campanhas para ressuscitar os que estão esgotados, para sempre ter uma oferta e tal, né? São poucos os livros que a gente descontinuou, né? Mas a maioria a gente quer manter, né, o maior tempo possível em catálogo, né? Eu acho que é bacana porque, assim, esse é um projeto que não foi um projeto nosso, né? Foi um projeto da Ex Machina, né? E a gente abraçou. Então, desde o primeiro dia, né, o Bruno Costa da Ex Machina falou: olha, tem aqui uma seleção do Josh que está espetacular, porque a gente tinha visto outras seleções, né? E essa especificamente a gente achou assim muito redondinha, porque tem um tamanho que não assusta muito, não é uma coisa muito exagerada em termos de número de páginas, tal. A gente não está fazendo ela bilíngue para poder ter o máximo possível de poemas. Então a ideia é um panorama. Enquanto nos Fungos de Yugas a gente pegou 36 sonetos e aprofundou o máximo possível, ilustrações, notas, prefácios, 2 artigos no final. Nesse, a ideia, por mais que haja a introdução do Josh e as notas dele, a ideia é oferecer muitos poemas. Então, é assim, você conhece aquele poema importante do Lovecraft? Cara, vai ter lá, entendeu? Ancient Track, vai estar lá. O poema dele de lobisomem, vai estar lá. Poema de Dia das Bruxas, tal, vai estar lá. Então, assim, não vai ficar nada importante de fora, né? Ele escreveu 350 poemas, a gente vai pegar menos de 1/3 disso, mas esse terço que a gente pegou é o quente, né? É a parte realmente mais substancial, mais relevante da produção dele, né? E como eu falei, não é a gente que está falando, é o Josh, né? Então é um cara que a gente respeita muito. Assim. Fantástico, meu. Putz, dá um prazer de escutar você falando, cara, só das referências e citações de conhecimento, acho que a gente mais gosta aqui, como o Ulisses não está aqui hoje, então eu vou poder falar. É quando a pessoa fala e o brilho no olhar da pessoa, assim, né? E, tipo, a gente vê que quando você está falando de livro, de gótico, de Lovecraft e tal, tipo, brilha e você vai falando e se empolgando, cara. Eu tenho o maior orgulho, cara, de ver toda essa produção, essa felicidade. Mas eu sou suspeito, cara. A gente andava. O Cid era pirralhinha. Eu não vou entregar a idade dele, mas ele ainda era mais novo. E a gente ia lá no Madame Satã com o Márcio. Faz, tipo, muito tempo. Ele era careca, cara. É verdade. Mas, cara, eu fico muito feliz de ver como ficou grande, como ficou maravilhoso esse trabalho. Então, eu vou começar aqui. Vamos lá. Robson Belli, considerações finais. Eu estou escolhendo aqui o financiamento, né, para obter o maior número de livros possível. Estou vendo aqui um que tem os 3 livros, marcadores e uma bolsa maravilhosa, e eu acho que é uma perca muito grande a gente não mostrar isso aqui, sério mesmo. Eu acho que valia a pena dar uma mostrada, compartilhar a tela e mostrar a página para o pessoal poder ver e ter algo mais palpável, porque só de olhar eu já quero e eu, olha, nem entendo tanto assim de Lovecraft. O Thiago faz isso enquanto o André faz as considerações finais. Pessoal, bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais de Enochiano, enochiano.com.br, entra lá, quase todo mundo é bem-vindo, que é o nosso bordão, né? Nós fazemos banimento constante, então fiquem espertos, respeitem, entrem no nosso grupo, mas respeitem as regras. Sejam quase todos bem-vindos. Muito obrigado. Cara, sensacional o seu trabalho. Eu estou hipnotizado aqui e já estou jogando dinheiro na tela, como o Marcelo mesmo disse. Pô, obrigado, cara. Satisfação demais. Pô, é bom de poder também conhecer, né, o trabalho do pessoal que está ao redor, né, dessa comunidade, porque só de imaginar o que não tem rolado aí
que a gente não é capaz, às vezes, de acompanhar por falta de tempo e tal, é surpreendente mesmo. A gente fica meio embasbacado até. Vou dar uma conferida lá no seu trabalho também. Thiago, faz um pouquinho, você que está no comando agora. Aí é a página do Catarse, vocês devem conhecer já, né? Esse vídeo foi um vídeo que a gente colocou porque saiu agora, faz 3 dias, né? Do canal Explorando Segredos e Mistérios. Aí a capa do livro novo, né? Então, é o nosso mock-upzinho, né? Mostrando como que vai ficar a capa. Ele tem, então, uma seleção do Josh, né? É sempre bom de ressaltar, uma baita de uma seleção, né? Do lado direito, vocês têm as opções de recompensa também, né? Então, conforme vocês forem descendo na tela, dá para ver os outros livros, a ecobag, marcador de página. Né? Ó, ali, ó, por exemplo, tem já uma das opções que vai descendo um pouquinho mais para mostrar. Mas o pessoal tá vendo a minha tela? Dá para ver. Eu tô vendo, pelo menos. Ó, esse é o livro Lex Machina, né, o Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico. É um livro que vou até falar o número de páginas para vocês terem uma ideia. Ó, ele tem 560 páginas, né? 61 contos e mais 100 páginas de extras com artigos, bestiário, bibliografia. Esse é o livro do Caio Bezarias. Ele é ilustrado também pelo Dudu Torres. Ele tem uma introdução do Alcebiades Diniz, que fez um mestrado sobre Lovecraft. Tem um ensaio do Caio. Tem também, no final, um texto do Carlos Primati sobre as tentativas de filmar Lovecraft, então Lovecraft no cinema, né, que ficou bem bacana também. Aí, baixando, esse é o Fungos de Yugoth, que tem, então, prefácio do David E. Schultz, ilustrações do Jason C. Eckard, tradução do Douglas Cordari, e também ensaios extras do Caio Bezarias e do Felipe Vale da Silva. Né? O Felipe Vale da Silva foi tradutor da parte em prosa, né, dos ensaios desse livro. Ele é todo feito em percalux, com hot stamping, você olha assim, um livro bem luxuoso. Assim, né? Depois tem a ecobag, né? A gente fez uma brincadeira com a Miskatonic University, então é a ecobag do docente, lá, do discente, quer dizer, né? Aí o marcador de página, né? Que a pessoa vai levar no livro. Aí a gente fala um pouquinho, né, sobre os autores, aí as metas, né, o que pode acontecer se a gente for passando ali, né, da arrecadação básica, então o que a gente pode vir a acrescentar, né? Então, tem todo um plano, né, se a gente for conseguindo ampliar. E aí a parte mais básica, né, de orçamento, e do lado direito vocês veem, tem opções com todas as combinações possíveis, com ecobag, sem ecobag, com 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros. Algumas opções já estão esgotadas, porque a gente tem só 60 cópias do Fungos de Yugoth aí. Então, para algumas a gente colocou 6 livros, outros 10 livros, outros com 11, outros com 2. Conforme o pessoal foi mostrando interesse, a gente foi realocando as cópias, né? Mas o Fungos de Yugoth é o livro que está acabando. Então, se vocês quiserem todos, peguem o mais rápido possível, né, com os fungos. Se vocês não fizerem questão de ter os 4, vocês têm as outras aí sem limite de apoio. Pode apoiar 1, pode apoiar 10, pode apoiar 1000 pessoas que a gente vai rodar. Maravilha. André Corrêa, considerações finais. Cara, pelo menos poemas de horror cósmico eu pego, certeza, porque, como eu disse, eu nunca li poemas do Lovecraft, é uma coisa que eu quero mesmo. Fantástico. E assim, depois, eu já estava, quando você estava falando, eu estava olhando o site, também tem o do Drácula e do Nosferatu, que depois eu pego no colo e levo para cama, assim, 2 bebês, assim, que negócio incrível, cara. Puta aula de Lovecraft, assim, eu imaginei que a gente ia falar só da poesia, do poema, puta aula de história, assim, incrível, valeu mesmo. Depois eu vou dar uma passeada por lá e com certeza eu volto com o carrinho cheio. E se você quer ouvir um pouquinho sobre bruxaria, Conexão Pagã toda segunda-feira às 21 horas lá no YouTube, youtube.com/Conexão Pagã, ou no @Conexão Pagã,
tem as nossas divulgações, tem os textos e tem tudo de bom e de mal lá para a gente conversar. Beijo para vocês, valeuzão. Rodrigo Elutarque, considerações finais. Olha, hoje foi uma aula fantástica. Esse tema eu adoro, eu sempre compro alguma coisa dele. E, assim, eu fiquei aqui embasbacado conversando com o pessoal aí. Sim, que aula! Dava para a gente ficar aqui sentado fácil, 5 horas escutando ele falar. Uma conversa mais longa é só chamar, eu adoro essas coisas. Nó, assim, adorei. E para vocês que querem assistir outras aulas como essa, catarse.me/TDC, vocês vão ter acesso ao grupo do Telegram, vocês vão receber essa revista. Está saindo, está no forno, a do inverno. E esse aqui é o 19, está saindo a 20. 19 está saindo a 20. Pra você ter ideia, o Cid dá mais ou menos umas 960 páginas. A gente já está quase chegando em 1000 páginas de material, né? Que a gente foi compilando, uns fascículos, né? O pessoal que está aqui, do Morte Súbita, o Thiago geralmente junta os textos e ele aí publica no Morte Súbita. A cada 3 em 3 meses a gente pega os melhores textos que tem de ocultismo, de brasileiros, ou até de gringos que a gente traduz, compila e publica. Então a gente está fazendo hoje o que o Equinox, né, que o Crowley fez no começo do século, a gente tem feito. E aí tem o financiamento também, o pessoal paga por mês e aí a cada 3 meses vão receber disso daí. Pouco demais. Vocês publicaram no Hermetismo um texto que eu sonhava em publicar, sonhava. Porque assim, quando eu estava na faculdade, bem quando eu entrei na faculdade, antes dos anos 2000, ainda acho que era 99 e tal, eu fui na biblioteca procurar o que tinha sobre vampiros, né? Tava preparando ali matérias para Carcasse. Aí eu achei um livro da Cahiers do Cinema só sobre o Nosferatu, né? Que era 70 anos do Nosferatu. E tinha um texto do Albin Grau ali sobre vampiros. Ele, produtor do Nosferatu, né? Falando sobre lendas do leste europeu ali que ele, né, conheceu durante o período de guerra e tal. E aí, quando eu estava lendo o Hermetismo, vocês publicaram uma tradução desse texto. Na época, eu fiquei super feliz de poder ter acesso, porque na época que eu peguei na faculdade só tinha em francês, né? Não é conhecido o periódico dele em alemão, tal. É muito, muito difícil achar, né? Eu fiquei muito feliz de ver. Acabei não deixando de publicar, publiquei na minha edição do Nosferatu, né? Tá lá também. Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz de ter visto isso. Poxa, então, meus parabéns aí, o trabalho tá bem legal. Eu peguei, na época do Livros Sagrados de Telemann, né, que veio a revista junto, assim, fiquei bem contente aí. É realmente louvável aí, pô, 20 números, pô, não é para qualquer um também. E não é 20 meses, é 20 trimestres que a gente está nessa. Pois é, caramba. Parabéns. É bastante coisa. Thiago Tamussauskas, tem Lovecraft no Morte Súbita? Porra, tem uma sessão só de Lovecraft lá, há muito tempo. Aliás, uma das coisas interessantes que a gente acabou não mencionando é a questão de que se o Ivan tivesse aqui, ele ia falar isso, que ele já disse uma outra vez, que a forma poética ela é mais interessante para o trabalho mágico, para o trabalho espiritual e tal. Então essa galera da magia do caos, quando pegar a poesia do Lovecraft, vai poder fazer miséria também. Acho que esse é um ponto interessante. O Ivan falou uma vez que... Pseudonômico, né? E mistura com poesia para ver o que não acontece aí, né? Pois é, ele até comentou, Ivan, que as grandes livros religiosos, né, o Alcorão, o Bhagavad Gita, sempre são em versos, né? Então pegar um verso horroroso também pode ter os seus efeitos. Bom, para quem não conhece, Morte Súbita está no ar também desde 1996, levando conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Então todo mundo está convidado a acessar aí mortesubita.net. Agora, se você começar a usar mais de uma vez por semana, começar a usar escondido no trabalho, escondido em casa, começar a afetar sua saúde mental, sua fé familiar, sua higiene pessoal, considere apoiar o nosso projeto catarse.me/morte súbita e leve o problema para outras pessoas também. E fica aqui o agradecimento para o Cid, pelo seu trabalho maravilhoso, pela sua presença de hoje, e a nossa lição do dia, né? Anotem seus pesadelos.
E para vocês que ficaram acompanhando até a gente, essa é a entrevista número 430 já. Então, o Cid veio aqui quando isso aqui era só mato, né? Na pandemia, faz muito tempo ainda. Acho que não tinha nem 3 dígitos ainda. A gente está caminhando, assim, 430 entrevistas e é tudo material foda. Então, se você curtiu... A gente entrevistou o Caio também, a gente já entrevistou mais os dois autores sobre Lovecraft. Eu vou criar até uma sessãozinha de Lovecraft, porque acho que já está válido. Mas tem de alquimia... enoquiano, bruxaria, maçonaria, rosacrucianismo, martinismo, religiões afro, que vocês imaginarem, a gente chama a galera mais especializada do assunto para bater um papo profundo sobre isso, né? A gente precisa da divulgação no boca a boca, porque o YouTube só divulga vídeo de 10 minutos com dancinha, e a gente fica aqui 1h30 batendo papos profundos, então a gente depende de você. Seguir o canal, dar like, acessar aqui, e é isso aí, gente. E avisar para os seus amigos para eles virem assistir. Muito obrigado, valeu Cid, valeu Rodrigo, Thiago, Robson, André. O Óbito precisou sair. Um recadinho? Lógico. O Óbito saiu, mas assim, queria deixar um agradecimento aí para o Óbito também, porque agora a Palimpsestos lançou o Phil Heine, né, o Pseudonômico, né? E foi o Óbito que lá em 2002, mais ou menos, xerocou para mim, nem sei quando foi, faz muito tempo, 2000. Eu tenho esse xerox ainda. Você tem, então? Ele xerocou para mim o Pseudonômico e foi na época em que eu mudei da minha admiração como leitor do Lovecraft para alguém que resolveu estudar um pouco melhor o cara, assim, né? E o Óbito foi importante nisso com o Heine, quando ele xerocou para mim. E nessas conversas que eu falei, 3 vezes eu encontrei ele para passar a noite inteira falando de Lovecraft, ouvindo, né? Os insights dele, aprendi muito com ele, então queria deixar um agradecimento aí, né? Na Morte Súbita também, a gente trocava muita figurinha, muito texto da Carcaça, veio da Morte Súbita, né? A gente fazia uns escambos de texto, de conteúdo ali, né? Então, agradeço demais mesmo. E queria agradecer o convite de novo, mas desculpa, Marcelo, eu interrompi aí o seu... Que é isso, quem sabe faz ao vivo, cara. É assim que funciona. A gente aqui grava porque fazemos ao vivo. Mas valeu mesmo, Cid. Brigadão. E para vocês que estão com a gente até agora, um grande abraço e até o próximo Boteco dos Illuminati.